Você acha que esse movimento bolsonarista ele tende a refluir agora com a posse do Lula? Eu acredito que sim, Miguel e Luana. Eu soube que hoje o acampamento de Santa Catarina de Florianópolis foi desfeito, né? Era o único acampamento que havia no estado. É um estado profundamente conservador, talvez seja o estado com o maior número de pessoas que votaram proporcionalmente, né? Tenham votado no presidente Bolsonaro. Então, eu acho que isso é um bom sinal, esse desmanche, digamos, do quartel-general, em frente ao quartel-general lá, do acampamento bolsonarista de Santa Catarina. Agora, o que me preocupa são outros sinais, sabe? Eu não acho que realmente... Primeiro, eu acho que essa gente é minoria mesmo, minoria numericamente. Talvez a gente esteja falando de, no máximo, 40 mil, 50 mil, né? Vamos dizer, 100 mil malucos espalhados pelo Brasil inteiro. Não tem mais do que isso, né? Se a gente for reunir aí todo mundo que vai para a rua, pular, dançar, estender bandeira, acampar, juntando tudo, né? Não tem mais do que isso, né? Então, eu não me preocuparia no sentido de dizer que você tem uma parte da sociedade brasileira tomada pelo fascismo, tomada pelo autoritarismo, não é? Eu diria que não, não é? Acho que o povo brasileiro nem tem muito essa, digamos, eu até às vezes lamento, vocês sabem disso, não é? Eu gostaria de um povo brasileiro mais aguerrido, né? Mais comprometido com a luta política mesmo, né? É um povo que não colocasse apenas em Deus a culpa da miséria, a culpa do flagelo, quer dizer, é a vontade de Deus, né? Eu vivi no Nordeste a minha juventude inteira e sou muito habituada, e fui muito habituada a escutar essa frase. A seca é um desígnio divino, a fome é um desígnio divino, a miséria é um desígnio divino, e as pessoas se acomodavam com aquela situação. Então, quando a gente vê esses bolsonaristas malucos, a gente olha e olha com um profundo estranhamento, porque isso não faz parte da nossa tradição cultural, né? Explodir bombas, armar confusão, queimar tudo, querer ver gente morta. Quer dizer, isso não faz parte da nossa cultura política, né? Isso é uma novidade. Então, ela não tem, digamos assim, eu realmente não vejo esse terrorismo que esse rapaz representa, eu não vejo isso encravado numa parte significativa da população brasileira. Não vejo, da sociedade brasileira. Eu realmente não vejo isso. Agora, tem um outro tipo de fascismo que é muito preocupante para mim, né? E eu quero me referir especificamente ao ministro da Justiça, hoje, por exemplo, né? O ministro da Justiça hoje é o ministro Anderson Torres. Ele é um policial, né? Ele é um integrante, um delegado da Polícia Federal. Ele tem alguma experiência com segurança pública, porque ele foi secretário de Segurança Pública no DF, no Distrito Federal, e a gente foi informado hoje que ele volta para a Secretaria de Segurança Pública do DF a partir do dia 1º de janeiro, a convite do governador Ibanez. E aí eu me pergunto o seguinte, no dia 12 de dezembro passado, que foi o dia da diplomação do presidente Lula no TSE, eu estava em Brasília, porque eu fui uma das felizardas, eu fui convidada para assistir a diplomação lá no TSE, e fui a Brasília. E foi festa o dia inteiro, depois da solenidade teve alguns encontros em vários lugares, eu fui a uma dessas reuniões e voltei para o hotel no final da tarde, absolutamente exausta do salto alto, exausta da emoção, exausta do dia inteiro, as voltas com aquele evento. Chego no hotel, estava hospedado no hotel da Asa Norte, ali perto daquele shopping center, eu chego no hotel e comecei a conversar com meu marido pelo telefone, contando para ele como tinha sido o evento. E daqui a pouco eu começo a escutar gritaria, barulho, bomba, tiro,
carro de sirene de polícia, e eu nem desliguei o telefone, disse, só um minutinho que está acontecendo alguma coisa aqui. Joguei o telefone em cima da cama e fui na janela do hotel. Quando eu vi, eu não podia acreditar. Eu assisti de camarote boa parte daquilo que aconteceu em Brasília na noite do dia 12, porque o hotel onde eu fiquei, na Asa Norte, ficava a uns 200 metros ou 300 metros do hotel onde o presidente Lula estava hospedado. E eles concentraram naquela região toda os atos de vandalismo. Então, onde eu estava, em frente tem um estacionamento grande, 2 carros estavam pegando fogo. Eu vi, tirei foto, filmei, mandei para a família, para todo mundo ver. Enfim, onde é que estava o ministro da Justiça? No dia 12 de dezembro. Num restaurante em Brasília, jantando ao lado de pessoas conhecidas dele. O que foi que o ministro da Justiça fez? Rigorosamente nada. Ele não se levantou da mesa do restaurante para se dirigir para lugar nenhum, nem para o Ministério da Justiça, nem para a sede da Polícia Federal, nem para a Polícia Civil, sei lá, mas para algum lugar, eu não sei bem dizer para vocês para que lugar o ministro da Justiça, na hora em que a cidade está sendo tomada por atos de vandalismo, estão jogando um ônibus do alto de uma ponte. Eu vi a foto, não é? Não tinha mais ninguém dentro, mas eles estavam jogando do alto de um viaduto. Os carros estavam passando embaixo. Se eles conseguem jogar aquele carro, aquele ônibus do alto do viaduto e tem um carro embaixo passando, quem tiver no carro embaixo morre. Quer dizer, havia muita coisa acontecendo em Brasília e o ministro da Justiça não se levantou da mesa do restaurante. Isso foi comprovado por várias pessoas que estavam no mesmo restaurante, que nem sabiam do que estava acontecendo, porque o restaurante é relativamente distante do lugar onde era o foco da confusão, mas ele atendeu várias vezes o telefone, né? Há registros disso, né? Dele atendendo o telefone. E ele continuou a jantar. Então, isso é muito preocupante, porque isso revela que você tem... Bem, outra coisa que é bom a gente lembrar é quem é Anderson Torres, para além de ser um delegado da PF. Anderson Torres trabalhou durante muito tempo como assessor parlamentar do deputado Francisquini. Vocês lembram dele? Do deputado Francisquini? Quer dizer, um sujeito absolutamente radical, né? Um defensor do autoritarismo, um defensor da violência, sabe? Uma pessoa extraordinariamente comprometida com essa, digamos assim, com esse caldo de cultura que é fomentado pelo bolsonarismo. É dali que vem Anderson Torres. Então, ele é Francisquini, Secretaria de Segurança Pública do DF, ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, e a partir de 1º de janeiro ele volta para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, eu acho que essa, obviamente, não é uma tarefa do Executivo, né, nesse sentido estrito, não é uma tarefa do presidente Lula, mas é, sim, uma tarefa do Ministério da Justiça, do próximo Ministério da Justiça, da própria Polícia Federal, e especialmente do sistema de justiça. Acompanhar o que essa gente, né? Porque o George Souza parece ser um alucinado, porque ele fez tudo tão mal que do lado dele a bomba não explodiu. Não conseguiu escapar. Está preso. Não omitiu nenhuma informação, aparentemente. Contou toda a história. Quer dizer, com o George Souza, com o tal Alan, eu anotei o nome dele aqui, Alan dos Santos Rodrigues, que foi o parceiro dele nessa empreitada, né, da explosão. Foi esse Alan que botou a caixinha junto do caminhão com combustível. O George Souza montou tudo, segundo ele, entregou a caixinha para o Alan colocar no alto de um poste de energia em algum lugar. Ele não conseguiu, porque realmente não deve ser nada fácil subir com um monte de explosivo no alto de um poste,
né? Então, ele achou esse lugar que ele achou bacana de colocar junto de um caminhão carregado de querosene de aviação e tentar explodir de longe o artefato. Eles não conseguiram. Quer dizer, com esse tipo de gente, esse Alan está solto, mas provavelmente vai ser preso nas próximas horas ou nos próximos dias. Eu não acho que vai ser muito difícil para a polícia descobrir, digamos, essas ramificações, digamos, desses alucinados que ainda estão na rua tentando provocar o caos. Né? Esses que queimaram carros no dia 12 de dezembro, que fizeram esse auê gigantesco no dia da diplomação do presidente Lula. Mas o que me preocupa muito são pessoas como Anderson Torres, alguns senadores da República, alguns deputados federais, algumas pessoas que são pessoas como o general Braga Neto, como o general Heleno, como o general Vilas Boas. Nós estamos falando de militares aposentados, né? De militares que não estão mais na ativa. Mas são militares, né? Não são aloprados. Eles não podem ser descritos como aloprados. E, nesse sentido, eles não podem ser descritos, obviamente, como terroristas. Agora, em qualquer país sério, as ações dos loucos, dos alucinados, que querem explodir bombas, que incendeiam carros, que machucam pessoas, que não tem nada a ver com coisa nenhuma, né? Eu me lembro do carro, um dos automóveis que foi queimado no dia 12 de dezembro, foi de uma mocinha jovem, de 20 e poucos anos, que é maquiadora profissional, tem uma criança pequena, e ela sustenta, ela e o filho, sendo maquiadora. E dentro do carro dela, que é um carro que foi emprestado ou dado pelo avô, o carro foi consumido pelas chamas, mas dentro do carro estavam todos os produtos dela de maquiagem com os quais ela trabalhava, né? Mulher sabe o quão caro é produto de maquiagem. Então, quer dizer, essas pessoas saem causando, tirando a vida de pessoas, causando prejuízos patrimoniais às pessoas, trazendo sofrimento, dor, perda, e não é difícil identificar essa gente. Quer dizer, eles não foram presos no dia 12 de dezembro porque as forças policiais do DF não quiseram prender.